São José do Rio Preto está recebendo César Perry, ele é ex-presidente da FEB e hoje nós vamos falar um pouquinho, também pela FEB, mas do assunto ao que trouxe ele aqui a São José do Rio Preto, que hoje aqui na palestra você vai falar sobre a polêmica da 5ª edição da Gênese. César, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ela foi de fato alterada, mas ela foi adulterada? As duas coisas. É interessante nós destacarmos que Allan Kardec, ele publicou 4 edições de A Gênese entre o lançamento inicial em janeiro de 1868 e a 4ª edição que ocorreu em fevereiro de 1869. Ele desencarna no dia 31 de março de 1869. Então, e na França, era uma exigência da época, em função do regime político vigente, que o conteúdo do livro teria que ser previamente submetido ao Ministério do Interior. É um tipo de censura, né? E depois de liberado pelo Ministério do Interior, que era autorizada a impressão, e aí ela era depositada na biblioteca imperial, que hoje se chama Biblioteca Nacional da França. E Allan Kardec, ele o fez na sua primeira edição, e as demais ele apenas informou que seria o mesmo conteúdo, então dispensável de toda aquela análise, né, repetida. E, de repente, vem a lume, em dezembro do ano de 1872, quer dizer, mais de 3 anos após a desencarnação, uma edição de A Gênese, que foi lançada pela Sociedade Anônima, né, de Divulgação das Obras de Allan Kardec, e com a observação que ela era uma edição revista, ampliada, corrigida, e que nessas condições ela teve que passar outra vez, né, pelo Ministério do Interior, então foi um outro registro. Então essa edição, feita mais de 3 anos após a desencarnação de Kardec, na época passou batido. Mesmo pela Amélie Gabriel? Não, aí que está a questão. A Amélie Boudet, que era a viúva, e outros líderes do movimento francês, como Henri Sauce, biógrafo de Kardec, eles se movimentaram, mas houve a justificativa de que a sociedade teria, eu não digo os clichês, era um outro processo gráfico, que Allan Kardec teria deixado uma edição revisada na mão da gráfica, com toda que depois fechou, passou para um funcionário, e esse funcionário passou para Allan Kardec. É uma história que fere o direito autoral e fere o direito moral, que já era vigente na França. E apenas foi publicada, e a partir daí a Sociedade Anônima para a continuação das obras de Allan Kardec, ela concedeu a autorização para traduções, inclusive para o Brasil, a partir dessa 5ª edição. Então, em outros países, como no Brasil, o assunto foi considerado assim praticamente tranquilo. Não houve questionamento na época. Mas como surgiram várias publicações em revistas francesas depois, isso foi muito bem registrado pelos periódicos franceses, e inclusive a viúva de Kardec, Amélie Boudet, juntamente com Gabriel Delany e Leon Denis, preocupados e ao mesmo tempo revoltados com essa situação, fundaram uma outra instituição, que é a União Espírita Francesa, que foi fundada em 1882, um ano antes da desencarnação de Amélie Boudet. Agora, coincidentemente, alguns manuscritos de Allan Kardec, cartas e da Amélie Boudet foram queimados, mas oficialmente documentados, que foram destruídos. Então você vê que fica uma coisa assim muito estranha. Então a Simone Privato Goidanit, que é uma diplomata brasileira, ela esteve na França com apoio da Confederação Espírita Argentina e fez toda uma pesquisa documental em vários órgãos públicos franceses, inclusive no Ministério do Interior, na atual Biblioteca Nacional da França, em instituições, em revistas, periódicos da época, e documentou todos esses fatos.
Então, nós temos a documentação que comprova que ocorreram Mas essas alterações. essa alteração tem algum erro lógico que fira os princípios da doutrina espírita? Sim, Ressousse, num artigo que intitulou Uma Infâmia, que ele publicou em francês, ele aponta mais de 120 alterações, entre pequenas questões de pontuação, substituição de palavra, até a supressão de item ou acréscimo de item. E o estudo mais detalhado aponta muito mais. E são questões assim bastante suspeitas, relacionadas, por exemplo, com o corpo do Cristo, a polêmica do corpo do Cristo, a questão do livre-arbítrio, da evolução, a questão, inclusive, do último capítulo do Sinal dos Tempos. Então, induz sim a alguns enganos doutrinários, ou pelo menos fazendo um relaxamento, vamos assim dizer, de algumas posições que favoreçam algumas ideias que não foram aceitas por Allan Kardec enquanto ele estava encarnado. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência como presidente da FEB, há muito pouco tempo atrás. E como você enxerga o movimento espírita no Brasil? O movimento espírita no Brasil, ele se desenvolveu de uma forma bastante intensa. Hoje nós temos uma estimativa de mais de 15 mil casas espíritas, né? E dessas 15 mil, cerca de um quinto estão no estado de São Paulo. E isso é muito positivo, e nós temos notado que, da mesma forma que é o esforço da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo dentro do nosso estado, no sentido de estimular a união e a unificação, e houve bastante esforço do Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira, que reúne as instituições federativas dos estados. Há também um trabalho de base, que eu diria de formiguinha, que é o mais importante, porque aí é que existe e se pratica o espiritismo propriamente dito. É junto à base, é junto à comunidade, né, onde os centros espíritas estão situados. E isso nós temos podido verificar, principalmente depois que nós nos incumbimos de todas as incumbências na FEB, com mais tempo disponível para visitar os centros, né, dos vários estados, das várias regiões do país, e notamos claramente, né, o entusiasmo, o interesse, né, o que é para nós bastante gratificante, mostrando que há um grande esforço do movimento espírita brasileiro, dos centros espíritas, em atender às necessidades, né, da população no tocante às informações de natureza espiritual, ao consolo e ao esclarecimento em geral. É muito diferente o movimento espírita no Brasil do que do restante do mundo? Sem dúvida. Há questões aí culturais e tradicionais, lembrando que o Brasil, quando o espiritismo aqui aportou no final do século XIX, era um país em que o catolicismo era a religião oficial. Então isso é muito diferente de outros países já. E aqui no nosso país, no desenrolar do movimento espírita, nós sofremos muitas influências das tradições que nós herdamos e que é diferente, por exemplo, de vários países do hemisfério norte. Agora, a nossa preocupação, tanto aqui como na época que nós atuamos junto ao Conselho Espírita Internacional, é de divulgar as obras básicas, né, as obras de Allan Kardec, que é o ponto de convergência. Então, houve um grande esforço em se atualizar as edições, né, em vários idiomas, e no caso do Conselho Espírita Internacional também de levar as obras de Chico Xavier traduzidas, né, hoje já disponíveis em mais de 10 idiomas, não todas, né, mas principalmente em francês, inglês, espanhol, né, e tem um grande contingente traduzido já para o russo. Em uma das suas entrevistas, só para a gente finalizar, você fala uma frase que você sempre repete, que há necessidade de menos formalidades e mais espontaneidade e simplicidade nas atividades espíritas. Você acha que Chico Xavier tem um apelo mais atrativo do que Kardec por causa disso? Veja bem, Allan Kardec já falava, em outras palavras, no mesmo sentido, porque Allan Kardec ele valorizava o sentimento de religiosidade
e da união pela comunhão de pensamentos e, acima de tudo, considerando laços morais e espirituais, não tanto laços formais, que é diferente, né, da prática das religiões extremamente institucionalizadas. E aqui no Brasil, Chico Xavier, no fundo, ele trabalhou na mesma linha. E o grande apelo de Chico era lembrando, e que Allan Kardec coloca também, que o Espiritismo ele se apresenta como um consolador prometido por Jesus. E nessas condições, tem uma grande tarefa a ser cumprida, que é de revitalizar, de trazer à tona a simplicidade e a espontaneidade do cristianismo primitivo, que foi substancialmente alterado a partir do quarto século da nossa civilização. Nós agradecemos a oportunidade e deixamos aqui o nosso estímulo, né, para que comecemos sempre o estudo, o conhecimento do Espiritismo pela base, aquela eterna campanha: comece pelo começo, comecemos pelas obras de Allan Kardec.